Fala, galerinha da biologia! Vamos dar continuidade hoje às aulas de genética mendeliana. E na aula de hoje você vai estudar a primeira lei de Mendel, o monohibridismo. Você vai estudar o conceito de monohibridismo, vai estudar o monohibridismo na perspectiva dos conhecimentos atuais da biologia, os conhecimentos sobre genes alelos, cromossomos homólogos, e vai estudar o famoso cruzamento clássico mendeliano, que foi o procedimento que Mendel usou para chegar à conclusão da segregação independente dos fatores. Valeu? Esse é o Interbio Online, um curso de biologia feito para você. Meu nome é Barninho Bio, um beijo galera e aproveitem, valeu, beijo! Vamos começar agora as leis de Mendel. Vamos começar pela primeira lei de Mendel, também chamada de monohibridismo, beleza? Vou colocar aqui um conceito bem simples do que é o monohibridismo, certo? Monohibridismo, galera, é a etapa do experimento de Mendel quando ele se dedicou a estudar apenas uma característica genética. Por exemplo, ele estudou apenas a cor da ervilha nesse momento, ou a textura, ou o tamanho. Então ele estudava apenas uma característica, certo? Isso ele chamou de monohibridismo, valeu? Bom, imagine aqui, ó, gente, na época de Mendel, ele descobriu o quê? Ele descobriu que para cada uma característica, ou seja, para cada um caráter, existia um par de fatores, sendo que um deles ele chamou de dominante e o outro ele chamou de recessivo. O dominante ele atribuía a letra maiúscula e o recessivo ele atribuía a letra minúscula. Mas lembre que a letra atribuída era a inicial do recessivo, valeu? Por exemplo, a cor da ervilha poderia ser amarela ou verde. O verde ele descobriu que era o recessivo. Então, para o amarelo ele usava o V maiúsculo, que é o Vzão aqui entre nós. E para verde ele usava o V minúsculo, que é o Vzinho, valeu? Só que, galerinha, o vestibular ele não quer saber só o que Mendel descobriu na época dele. Ele quer que você faça uma transposição para os conhecimentos atuais. E para isso eu vou desenhar aqui do lado ó, uma célula, certo? Observe que essa célula apresenta um par de cromossomos, que nós vamos chamar de cromossomos homólogos. Toda célula que tem pares de homólogos são chamadas de diploides, valeu? Então, primeira coisa, ó. O conhecimento de Mendel é válido para os organismos diploides, valeu? Sendo que nesse cromossomo que está do lado de lá, existem vários genes. Eu vou destacar um deles, o Azão. E no cromossomo que está do lado de cá, existem vários genes correspondentes. Só que eu vou destacar um apenas, o Azinho. Observe que a posição do Azão e a posição do Azinho são correspondentes. Certo? Agora, quer dizer que o Azão é igual ao Azinho? Não. Mas quer dizer que eles atuam na mesma característica. Nós chamamos de genes alelos. Valeu? Então, quem são os fatores mendelianos? Hoje são os genes alelos. Valeu? Galerinha, o próximo passo da nossa aulinha é mostrar para vocês o passo a passo do experimento de Mendel. O que a gente chama de cruzamento clássico mendeliano, certo? Que são a geração P, F1 e F2. Mas antes, vamos escolher uma característica para a gente estudar. E eu vou escolher a mais famosa de todas em relação aos trabalhos de Mendel, que é a cor das sementes da ervilha, valeu? Em relação à cor das sementes, nós temos dois fenótipos possíveis. Lembra? Fenótipo é como a característica se manifesta. Por exemplo, o caráter não é a cor, ela se manifesta de duas formas na ervilha. Ela se manifesta de forma amarela, então você tem a ervilha de cor amarela, e se manifesta de cor verde, então você tem a ervilha amarela e verde. Tem dois fenótipos, certo? Mendel descobriu, eu vou mostrar como é que foi isso depois, que a cor amarela era dominante em relação à cor verde da ervilha da semente, certo?
Quando ele descobriu isso, ele estipulou que o dominante é o que se manifesta, vamos colocar uma letra maiúscula, nesse caso, Vzão. E o recessivo, que é o verde, vamos colocar uma letra minúscula, o Vzinho. Só que Mendel descobriu que existia um fator para a cor amarela e um fator para a cor verde, mas que cada ervilha herdava 2 fatores, um vindo do pai e o outro vindo da mãe, valeu? Então a ervilha não teria teria um par de fatores. Sendo a amarela dominante, ela poderia ser pura ou poderia ser misturada, ou seja, híbrida. A ervilha amarela pura, ela teria o genótipo, ou seja, a carga genética Vzão, porque ela só teria fatores para amarelo, Vzão. A ervilha amarela híbrida seria Vzinho, porque ela tem um fator para verde que não se manifesta, porque o dominante é o amarelo, valeu? E a ervilha verde, que é a recessiva, ela só poderia manifestar o verde se fosse Vzinho. Aí ficou aquela frase, né, que os cursinhos, que os professores falam sempre, que o recessivo só se manifesta em dose dupla, galera. Valeu? Beleza. Eu vou explicar para vocês agora o passo a passo que Mendel executou para chegar nas conclusões da segregação independente. É o cruzamento clássico mendeliano. Nesse cruzamento clássico, a gente escolheu a cor da ervilha para estudar, beleza? Bom, nesse cruzamento, Mendel estudou 3 gerações consecutivas. A geração P, que é chamada de parental, a geração F1, que é chamada filial 1, e a geração F2, que é chamada filial 2. Galera, resumindo, ó, pai, filho e neto, valeu? Bom, resumindo, era isso que Mendel estudou. Só que Mendel tinha um conjunto de regrinhas para poder criar tipo um método científico para poder enxergar esse padrão no final do procedimento. Bom, a partir daqui eu vou explicar a parte que ele observou lá no Jardim do Mosteiro, certo? Então, tudo que eu falar daqui para frente foi o que ele observou. Bom, o que ele fez? Para começar a geração parental, ele pegou ervilhas sempre puras para cruzar umas com as outras. Por exemplo, ele pegou uma ervilha amarela pura e botou para cruzar com a ervilha verde pura. Mas o que é uma ervilha amarela pura, galera? Lembra? Amarela pura é uma ervilha que só tem fatores para a cor amarela. E verde pura é uma ervilha que só tem fatores para a cor verde. Beleza? Como é que ele tinha certeza que a ervilha era pura? Porque ele tinha botado a ervilha para fazer autofecundação. E os descendentes tinham dado todos da mesma cor. Então ele concluiu que aquela ervilha só tinha fatores para aquela cor. Joia? Bom, assim foi feito. Ele pegou uma amarela pura, botou para cruzar com a verde pura e obteve a geração F1, que deu 100% de ervilhas amarelas, todas amarelas, beleza? Ele ficou intrigado porque não nasceu nenhuma verde. Aí o que ele fez, pessoal? Ele pegou essa ervilha amarela que tinha nascido na geração F1 e botou para cruzar com ela mesma. Ele fez autofecundação da F1. E o resultado foi mais surpreendente ainda, porque deu 75% de ervilhas amarelas e 25% de ervilhas verdes, pessoal. Aí Mendel ficou um pouquinho doido nessa época, porque imagine que na geração P, ele cruzou amarela com verde e não nasceu nenhuma verde na F1. Aí na F1 ele cruzou amarela com amarela e nasceu 25% das ervilhas verdes. Então o nascimento das verdes na geração F2 foi que revelou para Mendel que existiam 2 fatores e que eles se separavam. Bom, a partir daí agora eu vou explicar para vocês a teoria dele. Porque isso foi o que ele observou. Vamos ver agora o que ele teorizou, certo? Ele teorizou o seguinte, que para nascer uma verde na geração F2, é porque a geração F1 carregava fatores para verde, só que não manifestava eles. Foi aí que ele concluiu a ideia de dominância. Ele disse que a cor amarela dominava a cor verde. Então ele disse que a geração F1 era 100% híbrida, porque tinha o fator para amarelo,
tinha um fator para verde, mas manifestava o amarelo, que era o dominante. Sendo assim, ele estipulou a regra das letras, beleza? E as letras, ele disse o seguinte, que eu vou usar a letra inicial do recessivo. Nesse caso, o recessivo é o verde, então eu vou usar a letra V para representar os fatores. Bom, na geração P, eu tenho uma ervilha amarela pura, que é a dominante. Então eu vou dizer que ela tem a carga genética, ou seja, os fatores hereditários Vzão, Vzão. Foi a teoria dele aí. Bom, e a verde da geração P seria a recessiva, seria Vzinho, Vzinho. Aí Mendel pensou que na hora de fazer os gametas, os fatores não permanecem juntos, eles se separam. Então, apesar de ter dois fatores, as plantas produziam gametas com apenas um fator. Beleza? Bom, só que quando o gameta de uma planta fecundava o gameta da outra, nesse caso o Vzão fecundava o Vzinho, daí origem a geração F1, que seria Vzão, Vzinho, ou seja, 100% híbrida. Só que o Vzão se manifestava e o Vzinho não se manifestava. Aí Mendel percebeu que para o Vzinho se manifestar, ele tinha que estar na ausência do Vzão, ou seja, só em dose dupla, daí vem aquela expressão muito usada. Resultado, ele descobriu que a geração F1, quando fabricava os gametas, o Vzão não ficava junto do Vzinho, eles não se misturavam, não se fundiam, eles se separavam. Então metade dos gametas carregavam o fator Vzão e a outra metade carregava o fator Vzinho, joia? Bom, sendo que os gametas do macho eram assim, e os da fêmea também. Bom, nesse caso, gente, se eu tenho dois tipos de gametas do macho e dois tipos de gametas da fêmea, as fecundações aqui, ao acaso, dariam origem a 4 possibilidades. Se o Vzão fecundasse o Vzão da fêmea, né, o Vzão do macho com o Vzão da fêmea, daria origem ao Vzão, Vzão, que era a amarela. Se o Vzão do macho cruzasse, quer dizer, fecundasse com o Vzinho da fêmea, daria origem a um Vzão, Vzinho, que também seria amarela. Beleza? Agora, se o Vzinho do macho fecundasse o Vzão da fêmea, daria origem também a uma amarela, que seria híbrida. Então, até então, daria origem a 3 amarelas. Bom, e a última possibilidade era se o Vzinho fecundasse o Vzinho, ou seja, o Vzinho do macho com o Vzinho da fêmea. Aí daria origem a uma planta Vzinho, Vzinho que seria a recessiva, seria a verde na geração F2. Beleza? Bom, então na proporção dos cálculos de Mendel, daria uma média de 3/4 dominantes e 1/4 recessiva. Essa proporção de 3/4 para 1/4 coincidia com o que ele tinha observado ao contar os descendentes após o cruzamento lá no Jardim do Mosteiro. Beleza? Aí ele percebeu que o padrão que ele tinha calculado coincidia com o padrão que ele tinha observado. Agora, não só para a cor, para a textura, para o tamanho, para qualquer característica que ele estudou. Valeu, gente? Bom, mas o vestibular ele quer saber também 2 observações importantes. Primeiro, a proporção fenotípica da F2. Lembra, fenótipo é o que se manifesta. São 2 fenótipos na F2. O amarelo e o verde, ou seja, o dominante e o recessivo. A proporção entre eles, na primeira lei, no monohibridismo, é sempre de 3/1. Nunca esqueça isso. Isso cai muito em provas, beleza? Agora, a proporção genotípica na geração F2 também é cobrada. Bom, só que os genótipos são as cargas genéticas. Na geração F2, os genótipos podem ser Vzão, 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 Vzinho e Vzinho, Vzinho. São 3 possibilidades diferentes. Dessas 3, o Vzão, Vzão tem uma chance. O Vzão, Vzinho, que é o híbrido, o heterozigoto, tem 2 chances. E o Vzinho, Vzinho tem uma chance. Então a proporção ficaria de 1/2/1. Beleza? Na genotípica da geração F2, ou seja, daria 1 homozigoto dominante, para 2 heterozigotos, ou seja, híbridos, para 1 homozigoto recessivo. Beleza, gente? Para tudo, galerinha. Se liga na dica, ó. Tem uma dica que cai muito em provas e no Enem. Qual é a dica? Repare só.
O que levou a Mendel a descobrir a segregação independente? Beleza? Foi o resultado na geração F1? Foi a geração P? Ou foi o resultado na geração F2? Bom, na prova, o que levou a Mendel a descobrir a segregação independente foi o aparecimento do fenótipo recessivo na geração F2. Beleza? A partir da autofecundação da geração F1. Isso para cor, para textura, para qualquer característica. Valeu, galerinha? Beleza, aproveita essa dica aí, que essa dica é de ouro, hein, galera? Um abraço, beijo! Ó, galerinha, é uma pena que acabou, gente. Poxa, mas foi legal, não foi legal? Não, fale a verdade aí, velho. Se você gostou dessa aulinha, você vai dar um like aí para poder ajudar a gente a divulgar o nosso conteúdo, certo, gente? Outra coisa, ó, se inscreve no canal e ativa o sininho para poder receber notificações das novas aulas que Barninho vai lançando, certo? Valeu, galerinha, beijo!